Pessoal, então nessa aula a gente vai fazer uma mesclagem de duas fotos novamente, só que a gente vai usar mais ferramentas manuais. Então aqui eu deixei aberto já a textura que eu vou usar e aqui uma moça. O que vocês podem estar fazendo? Depois vocês podem substituir por outra foto, digamos, uma outra foto de uma outra moça, um rapaz ou alguém, e uma outra textura que vocês acharem importante. O que eu vou fazer com essa moça? Ela tá com a foto muito grande, então eu já vou diminuir um pouco, porque eu não preciso de todo esse tamanho da foto. Vamos botar ali uns 700 de largura, que ela vai fazer a altura proporcional. Então, essa textura aqui, que eu já deixei aberta, vou com a ferramenta Move selecionada, vou clicar e arrastar para esse arquivo. Até vou dar um Ctrl T para ver o tamanho dela. E vou diminuir só um pouco a textura para pegar umas outras partes que eu quero dela. Não tem problema que deforme um pouco. Então, a primeira coisa que eu vou pedir, dá um Ctrl 0 aqui. Essa é a minha camada da textura. E aqui é a moça. Nessa camada da textura, eu já vou pedir um módulo de mesclagem. Então, aqui posso escolher, deixei selecionado, venho com a seta para baixo e vou escolhendo um módulo de mesclagem. Tudo vai depender do efeito que eu quero estar aplicando, né? Então, venho com o módulo de mesclagem. Ó, até a matisse ficou interessante. Essa. Vamos deixar aqui no escurecer, multiplicação. Eu vou deixar essa aqui, só para não ficar com muita cor. Como a textura, ela tem tipo uma bola ali, eu vou inverter. Vou dar um Ctrl T e vou girar, porque eu não quero aquela bola ali em cima. Só porque ele tem uma bola ali que tá bem na testa dela. Então, dei um Ctrl T e inverti. O que a gente pode estar incrementando aqui nessa montagem que a gente vai estar fazendo? Vejam que só com a textura e usando o módulo de mesclagem a critério sempre do que vocês querem fazer, ele já ficou interessante. A gente tem ferramentas manuais no Photoshop, por exemplo, onde tem uma mãozinha, ou vocês podem ter um outro ícone, a gente tem a ferramenta de subexposição e subexposição. Então, uma na realidade ela clareia e outra ela escurece. Eu não quero necessariamente borrar agora, mas eu vou mexer e realçar alguns pontos. Por exemplo, essa ferramenta de subexposição, ela usa um tamanho de pincel, que vocês podem escolher o tipo de pincel, qual é o tamanho. Geralmente eu pego um redondo macio e deixo ele um pouco maior. Ó, então vou pegar um redondo macio, vou deixar ele um pouco maior. O que ela vai fazer? Ela vai trabalhar nos tons médios, a gente também pode estar configurando isso, né? Pode trabalhar só nas sombras, mas vamos trabalhar nos tons médios ou nos realces. Vocês podem testar depois, tons médios, e aí eu vou clicar. O que ela tá fazendo, ó? Ela tá clareando algumas partes. A outra, que é o dedinho, a subexposição, ela faz o contrário, ela escurece. Também vou ficar nos tons médios, ó, e aí ela vai dar uma escurecida. Deixa eu dar um Ctrl mais aqui, vou diminuir um pouco, porque eu quero realçar ali a boca, ó. Um exemplo. Então, fiquei dando cliques ali para realçar e dar uma subexposição na boca e no olho e aqui. Esses pequenos realces que a gente vai dando, vai realçar e vai mexer com as sombras, né? Com o relevo, ó. Então, a gente pode estar fazendo isso de forma manual. Vejam que por mais que eu esteja mexendo nos tons médios da foto, ele não é aquela coisa assim que, ok, eu vou passar e vou escurecer. Não, ele sempre vai levar em conta os tons da foto. Se eu quiser mexer só nos realces, também posso mudar ali
e dar uma mexida ali nos realces, deixando alguma coisa mais escura. Se vocês escureceram demais, posso pegar a outra e dar uma clareada. Uma é o contrário da outra, né? Ó, e aí a gente pode tá dando uma clareada. Lembrando que tudo vai depender do efeito que vocês estão querendo fazer. Então, essas ferramentas, elas são boas para a gente fazer coisas manuais que a gente queria dar, por exemplo, uma pequena realçada em algumas partes da foto. Deixa eu aumentar mais aqui, ó. Vou dar uma escurecida para deixar um pouco mais macabra. Então, dá um pequeno realce na foto ali. Como a gente pode ver lá nos históricos, vamos lá dar uma olhada nos históricos, ó. Como ela era antes, claro que aqui eu mexi no tamanho da imagem, e como ela ficou, tá? Então, com esses pequenos toques. Uma outra ferramenta que vocês podem ir incrementando é a ferramenta do dedinho, que eu chamo, a ferramenta de borrar. Onde eu posso estar usando ela? Vejam que ela é um dedo para baixo. Essa ferramenta de esponja, ela satura uma área ou remove saturação, ou seja, ela pode saturar, realçar alguma cor, ó. Então, ela pode ser mexida ali para saturar alguma cor, ou ela pode remover a saturação também, ó. Também pode ser mexida naquela ali. E a gente pode usar essa ferramenta do dedinho, que é a ferramenta de borrar ou smooth. Ela também pega um pincel, que vocês podem estar escolhendo qualquer um tipo de pincel ali. Eu gosto daquele lá que estava ali, que ele parece uma esponjinha mesmo. Ó, posso pegar esse aqui, posso pegar esse e posso deixar ele um pouquinho maior ou menor. Então, colchetes, deixei ele maior ou menor. Como é que eu posso estar usando ela? Aqui a gente pode trabalhar com a resistência, ou seja, o quanto a resistência do traçado, a forma forte, como ela vai passar ou não, e o modo também que ele pode trabalhar, que é o módulo de mesclagem. Por exemplo, eu vou deixar ele em matiz, que é a cor, e vou passar, ó. Vejam ali o efeito que ele dá. Isso porque eu tô na camada aqui, ó, da textura. Ó, e aí ele pode dar esse efeito aqui. Vejam que eu tô passando ali e ele tá criando um efeito. Tudo isso, pessoal, de forma manual, né? Ó, venho aqui e faço aquele ali. Se eu não gostei dessa parte, eu vou voltar lá nos meus históricos. Ó, voltei aqui. Esse aqui é a última coisa que eu fiz com a esponja. Posso aumentar um pouco mais a minha resistência. Ó, e aí ela fica um pouco mais forte. Ali. E o modo de mesclagem pode ser, por exemplo, escurecer. Ficou bem estranho. Ctrl Z. Vamos botar uma saturação. Ó, já deu um outro efeito. Esse efeito, dependendo do que vocês querem fazer, pode dar um efeito interessante. Ó, esse eu tô usando com o módulo de saturação ali. A resistência ela pode diminuir, ou seja, a força que a gente tá passando. Vou voltar lá nos históricos novamente. Aqui, ó, vamos vir aqui nos históricos, janela, histórico. Vamos voltar aqui no borrar. Vou deixar em saturação. Vou aumentar um pouco o tamanho do meu pincel. E vou passar. Ó, vejam que ele deu um efeito. Lembrando que esse efeito vocês estão criando, né? Ó, é uma coisa bem manual, que fica diferente e a gente nunca vai ter o mesmo resultado. Ó, posso fazer assim, não gostei, posso ir lá, voltar no meu histórico, ou posso criar o que a gente chama do nosso instantâneo, né? Vamos lá, histórico, vou criar um instantâneo dessa parte, vou voltar no borrar, vou usar uma outra forma
Vou mexer com luminosidade. Vou deixar selecionado a moça agora. Não, Ctrl Z. Não ficou bom. Vamos deixar selecionado aqui. Não, ficou muito preto. Vamos deixar o clarear. Como ela tá clara, não influenciou muito. Esse não teve grande influência. Na realidade, a gente tem que ficar mesmo ou com o matiz ou com aquele outro que nós usamos. Luminosidade ficou escuro. Vamos ficar com o matiz novamente, ó, que já dá um outro efeito bem interessante. Pessoal, isso aqui são coisas que a gente está testando. Como a gente disse, são gostos, né? Vocês podem estar testando e vendo como vocês acharem melhor. Coisas manuais, digamos, vocês queiram criar uma textura, vocês podem pegar a textura aqui e passar a smudge também, ó, ele pode... Vamos mudar aqui, por exemplo, escurecer, ó, a gente pode passar a smudge, né, que é o coisinha ali para borrar e fazer algum trabalho manual. Vocês podem mexer em cabelo, também dependendo do que vocês estão querendo fazer. Ele demora um pouco porque ele fica processando. Ó, vejam que o meu Photoshop leva um tempo. Mas tudo isso era para mostrar para vocês que com essas ferramentas aqui manuais, vocês conseguem um trabalho bem interessante.